Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e nós vamos falar hoje sobre caixa de peneira, bandejão, vedações, as buchas e os ajustes das caixas de peneira, das sacapalhas da John Deere, certo? Então acompanhem aqui no slide, nós vamos falar tudo sobre elas. Primeira coisa, pessoal, manutenção no sistema de caixa de peneira, manutenção aí correta, cuidado. O ponto, os ajustes corretos, eles vão fazer com que a vida útil dos componentes seja muito maior. Não só nas caixas de peneira, obviamente, isso até é um clichê que eu sempre uso, mas como diz o ditado, se é clichê é porque dá certo, né? Então, manutenção em dia evita falhas. E nas caixas de peneira é muito importante que se use buchas de qualidade. Eu recomendo buchas originais para evitar o quê? Para evitar esse tipo de problema que você vê aqui nessas imagens. Olha só, caixa de peneira toda quebrada numa safra, né? Durante uma safra essa caixa de peneira aqui quebrou. Por quê? Porque faltou manutenção. As buchas já não estavam amortecendo o impacto, já não estavam fazendo aquela suspensão suave das caixas de peneira e através do atrito, da batida que ela vai gerando ali nos braços, a caixa vai trincando. Isso aqui é comum, né? Por incrível que pareça. A gente já pegou muitas máquinas com esse problema de quebrar a caixa de peneira. E ela quebra aqui, ela quebra lá no eixo dianteiro, enfim. Como a gente vai ver aqui nos próximos slides. Aqui essa caixa, pessoal, também ela está trincada aqui, é uma caixa inferior, né? Caixa de peneira inferior, e ela está trincada aqui. Não sei se dá para ver na imagem, ficou um pouco pequena, mas ela está trincada ali. Também falta de manutenção. E uma caixa dessas aqui, o que a gente faz, pessoal? No caso dessa caixa superior, troca, né? Dá para reformar? Dá, claro, né? Se a pessoa que for fazer a reforma conseguir deixar ela na posição certa, no alinhamento certo, no esquadro certo, ela vai funcionar. Se não, é melhor trocar, botar original e não se incomodar. Original, paralela, também de qualidade, tem aí várias marcas, então dá para colocar e não se incomodar mais com isso, certo? Aqui, pessoal, caixa de peneira superior. Então, como você viu no slide anterior, a caixa de peneira superior ela costuma quebrar lá naquele local, né, quando existe uma falha de buchas, né, ou por algum outro motivo, né, tenha quebrado. E aqui também, aonde vai preso o mancal que segura a bucha do eixo central das caixas de peneira, bem aqui, ó, deixa eu marcar para vocês verem aqui. Aqui, pessoal, a gente costuma ter trincas, então a gente tem que cuidar esse local, né? De preferência na revisão você tira o mancal que vai aqui, ó. O mancal que vai aqui, só ele vai aqui, né, para prender aquela bucha. Depois vem o outro mancalzinho aqui, né, os parafusos franceses aqui, né, daí a bucha vai aqui no meio. E atrás desse mancal aqui costuma trincar, né, na caixa de peneira superior. Então tenha cuidado em relação a isso, né? Como se evita isso? Como eu já falei, manutenção, bucha boa, bucha original de preferência. De quantas em quantas horas eu preciso trocar as buchas, Pedro? Eu recomendo de 500 horas, de 500 em 500 horas você faça a troca de todas as buchas, certo? Então vamos dar continuidade aqui, galera. Aqui nós temos uma bucha da 1470, da 1570, que é um braço de ferro fundido. Antigamente não vinha as buchas, só as buchas para fazer a substituição, vinha o braço inteiro. Esse braço aí custava uns R$2.000, né? Agora já vem as buchas, né? Tanto na concessionária quanto no mercado paralelo.
e você só faz a substituição delas. Mas escolha aí preferencialmente buchas originais também nesse caso, certo? Rótulas centrais do sistema de peneiras. Lubrificação é essencial, como eu coloquei aqui nesse slide, atenção à lubrificação. Inspecione a cada revisão a folga das rótulas. Você vê no exemplo aqui, por exemplo, que o cara que era o proprietário, que dava a manutenção do equipamento, não costumava fazer a lubrificação correta. Aqui você vê que está compactado um material, uma graxa misturada com sujeira, e o que acabou fazendo com que essa peça, com que a rótula que tem ali dentro, o olhal, tenha criado uma folga excessiva. Então, por falta de cuidado, eu vou ter que substituir essa rótula. Aqui você pode ver o vídeo da folga dessa rótula. Olha só, isso é uma folga excessiva. É uma folga excessiva. E aí vai gerar, quanto mais folga, mais seco vai ser a pancada que a caixa vai receber e, consequentemente, a possibilidade de quebra é maior. Então, atenção a isso, né? Tenha esse cuidado de fazer a lubrificação correta das rótulas e assim prolongar a vida útil. Olha só, pessoal, aqui ó, mais um videozinho da folga que existe nessa rótula. Olha só, repare a folga excessiva nessa rótula. Então, na hora de trocar, use uma rótula de qualidade também. Existe no mercado paralelo aí umas muito bagaceiras, que é melhor então deixar a velha, mas faça uma boa escolha. INA, original, não lembro que marca é, mas você vai ver que ela não tem folga, é um material bom. A caixa de peneira inferior, como a gente viu na primeira imagem, né, ela costuma às vezes trincar aqui na base dessa estrutura aqui, ó, bem na parte inferior da caixa. Aqui atrás também na parte traseira, às vezes trinca nessa parte, mas a caixa de peneira inferior ela é menos problemática que a superior. Aqui você tem essa chapinha aqui, onde vai o mancal da bucha. Tenha um cuidado especial nisso aí para não perder essa chapinha, tá? Que às vezes no desmontar você acaba não percebendo, ela cai dali e você monta sem e acaba não ficando na altura correta a caixa de peneira. O eixo central. Esse eixo central, pessoal, é aquele eixo ruinzinho de tirar, né? Que tem as castanhas, né? As cunhas que vão em cima aqui de cada bucha, né? De cada borracha. Então esse eixo muitas vezes ele costuma quebrar também por falta de manutenção, né? Por falta de buchas boas, né? Buchas em boas condições, e também muitas vezes por você apertar a caixa de peneira fora do ponto e ela forçar a trabalhar e acabar forçando demais o eixo, certo? A suspensão do bandejão. Aqui nesse exemplo, pessoal, nós temos uma bucha de má qualidade. É uma bucha daquelas mais duras, uma bucha paralela que foi colocada numa máquina de um cliente para teste. E veja só, em menos de uma safra, muito menos de 500 horas, talvez umas 200,
300 horas, ela já estava nesse estado. Veja bem. Então, por isso a importância. Aqui ela já não estava mais fazendo uma função, ela estava recebendo todo o impacto, né, do trabalho das peneiras, do bandejão, diretamente, quase que ferro com ferro. Então ela já saía com a mão aqui, bem danificada. Então, por isso a importância, né, novamente frisando a importância de peças de qualidade. Aqui, esse eixo também às vezes costuma quebrar, e quando ele quebrar, pessoal, quando ele quebrar e você precisar fazer a substituição dele, afrouxe todo o sistema e coloque no ponto. Já vou explicar como funciona o ponto, e aí então você vai e aperte tudo novamente, certo? A suspensão da caixa de peneira inferior, mesma coisa, cuidar aqui a arruela, cuidar o contrapino, sempre coloque a arruela e contrapino, caso contrário você corre o risco dessa bucha aqui deslizar, né, da bucha de deslizar e acabar caindo, danificando assim, depois que ela cai através do jogo da caixa de peneira, você pode ocasionar um dano aí à caixa inferior, tá bom? Braços centrais, observe que aqui também é uma bucha paralela, está toda deformada, foi apertada aqui, ficou toda deformada, né? Enquanto uma bucha boa, uma bucha paralela, uma bucha original não acontece isso. Suspensão traseira, mesma coisa, né? Onde vai 4 buchas, 2 na estrutura da máquina, 2 no braço que pega, que prende a caixa de peneira. Como eu falei, qualidade das buchas. Deve ser buchas de qualidade, buchas originais, mais uma vez frisando isso, tá bom? Dando continuidade aqui, então, pessoal, vamos falar aqui sobre as vedações. As vedações do bandejão, das caixas de peneira. Observe aqui nessas imagens, pessoal, que a vedação aqui, nesse caso do bandejão, já está bem desgastada, né? Já apresenta furos, como você pode ver aqui. A vedação acaba não tendo pressão suficiente para vedar, né, na lateral da máquina, entre o bandejão ou entre a caixa de peneira e a lateral da máquina, ocasionando a perda de produto por ali. Então, se essa vedação está fraca, ela já não tem flexibilidade, já não tem a dureza suficiente para vedar, para ficar pressionada entre a estrutura, a lataria da máquina e o bandejão, acaba que o material vai sair por ali. Então existe uma perca grande de material por ali, de grãos principalmente, porque ela já não tem, já está, digamos assim, vencida, né? Tanto pelo desgaste, né? Pelo desgaste do tempo, pelo atrito entre ela e a lata, como pela perca da dureza do material, né, devido à ação do tempo, certo? Então, é um cuidado que precisamos ter. Cada vez que a gente observar que essa vedação não está vedando o suficiente, fazer a substituição, certo? Cuidados com o bandejão, pessoal. Aqui onde parece uma constelação, onde parece um céu estrelado, na verdade é um bandejão cheio de furos. Por que o bandejão fura? Principalmente por falta de cuidado. Um bandejão bem cuidado, pessoal, ele vai durar a vida inteira. Um bandejão que todo ano é limpo, ao final de cada safra ele é limpo, ele é raspado, e onde você não deixa que entre muita umidade, ou se entrar umidade você faz a remoção na revisão da colheitadeira, limpa bem ele e pinta,
esse bandejão nunca estraga. Então, nessas imagens aí você vê um caso de uma máquina que não teve o mínimo de cuidado durante a sua vida útil, ocasionando esse estrago. Olha só, esse bandejão não tem a mínima condição de continuar trabalhando. Então, aí vai ter que ser feita a substituição, né? Consertar não vale a pena, porque ele está furado em toda a extensão dele, a chapa está fina, não tem como remendar, enfim, é substituir. Então, se existir um mínimo de cuidado, se você tiver condições de jatear ele, mandar jatear ele e fazer uma pintura a cada safra, cada vez que tira, que faz a revisão da colheitadeira, ou pelo menos a cada 2 revisões, fazer a remoção do bandejão e fazer a limpeza completa e a pintura, você não se incomoda com o bandejão. Vai ter ele bom por muitos anos mesmo, certo? Então aí um exemplo de um mau cuidado, né, na manutenção do equipamento. Passando aqui adiante, o tão famoso ponto. O que é o ponto? Na verdade, o ponto nada mais é do que o meio do jogo da bucha, né? Das buchas no caso. A bucha ela vai trabalhar, ela vai ter um curso, né? Tanto para um lado quanto para o outro, e o ponto vai ser a metade desse percurso, né? Exemplo, vamos fazer um desenho aqui, ó. A bucha, digamos que ela vai trabalhar um tanto para esse lado e esse tanto para o outro lado. Então o ponto é quando a bucha fica no ponto morto, que é na metade desse percurso, entendeu? Então se esse braço ele vem até aqui e até aqui, repare que ele está no meio do percurso. Então no meio do percurso é o ponto. Esse é isso que você precisa entender. Esse é o básico para você entender o ponto. Nas colheitadeiras Sacapalha John Deere, esse ponto a gente ajusta sem ferramenta através desse desenho aqui, ó. Você vê que na engrenagem que faz o movimento das caixas de peneira tem esse desenho. E aqui na biela, no braço da biela também tem um desenho. Quando você alinha esses dois desenhos, esses dois pontos aqui, você pode observar que vai estar no meio também, as outras buchas vão estar no meio do percurso, né, que ela faz para um lado e para o outro, ela vai estar centralizada ali. Então, estando centralizado, estando alinhado esse desenho com esse, e você observando que as buchas estão no meio, está no ponto, está na hora de fazer o aperto. Então você, ao fazer a montagem das caixas de peneira, você vai deixar todos os mancais onde existe bucha frouxos, né? E aí você vai rodar, você vai montar o sistema, você vai rodar 2, 3 vezes, né, voltas completas, e aí você vai posicionar ela no meio desse percurso, no ponto, e aí sim, somente aí, depois de estar no ponto, você vai fazer o aperto de todo o sistema, certo? Se tem mais alguma dúvida, deixa nos comentários aqui do vídeo e a gente, assim que possível, vai responder, tá certo? Então, era isso por hoje.